Meu nome é Lilia e tenho 31 anos. Naquela época, estava em um momento muito especial da minha vida. Tinha recém-construído minha casa dos sonhos com meu marido, Cooper, e estava bem-sucedida na minha carreira. Eu, uma mulher dedicada ao meu trabalho, e ele, meu companheiro, que optou por abraçar o papel de dono de casa, cuidando de cada detalhe do lar com mais dedicação do que eu jamais poderia imaginar. Ambos fizemos escolhas que, à primeira vista, pareciam incomuns para muita gente, mas que para nós funcionavam perfeitamente. Era 2019, um ano onde a vida parecia estar nos sorrindo, onde as peças de um quebra-cabeça que montamos com muito esforço e paciência finalmente estavam no lugar certo. Eu sou a tipo de pessoa que sempre se dedicou muito aos meus objetivos. Desde que terminei a faculdade, minha carreira começou a decolar. Eu sempre fui muito focada, buscando a próxima meta, o próximo cargo, a próxima promoção. E assim fui trilhando o caminho, sempre com a sensação de que o trabalho era a principal coisa na minha vida. Meu marido Cooper, por outro lado, sempre foi mais voltado para as questões domésticas. Ele estava se adaptando bem à ideia de cuidar da casa, algo que na visão de muitos, ainda é visto como o papel exclusivo da mulher. Mas, para nós, o que importava era o que funcionava melhor, e não o que a sociedade achava ser o certo ou o esperado. Cooper sempre teve um talento natural para as tarefas domésticas. Eu, por outro lado, sou um pouco desajeitada. Cozinhar, limpar e organizar são atividades que nunca foram meu ponto forte. Fui criada em um ambiente onde as mulheres eram sempre as responsáveis pelas tarefas de casa, e sempre achei que eu teria que seguir esse mesmo modelo. Mas Cooper, com seu jeito tranquilo e seu cuidado com tudo, me ensinou que não era necessário seguir padrões. Ele se sentia bem cuidando da casa, e eu adorava saber que ele estava feliz naquele papel. Juntos, encontrávamos nosso equilíbrio perfeito. A ideia de que ele fosse o responsável pela casa surgiu durante uma conversa que tivemos, logo depois de eu conseguir uma promoção importante no trabalho. Ele estava contente e me apoiava em cada conquista, e nós percebemos que poderia ser um bom arranjo para ambos. Eu teria a liberdade para me concentrar na minha carreira, e ele poderia fazer o que mais gostava, sem a pressão de trabalhar fora. Nós dois tínhamos nossas próprias responsabilidades e expectativas, e quando tomamos a decisão de seguir com essa dinâmica, sabia que seria a melhor escolha para nós. Mas, como em qualquer história, nem tudo é tão simples. Nossos pais, e mais especificamente a família de Cooper, nunca concordaram com essa decisão. Embora Cooper tenha ficado sempre firme, eu, como esposa, sentia a pressão vindo de todos os lados. A ideia de que um homem deveria ser o provedor e a mulher a dona de casa não estava apenas presente na minha criação, mas também na visão de sua mãe, Everly, e de seu irmão mais velho, Ada. Eles nunca esconderam que não aprovavam o arranjo que havíamos escolhido para nossas vidas. Na verdade, Everly tinha uma visão bem antiquada sobre o papel de uma mulher em um casamento. Ela constantemente insistia em que eu precisava ser uma esposa mais tradicional, como ela dizia, e me questionava sobre como poderia ter feito Cooper, um homem tão capaz, ficar preso em casa. Ela não parecia entender que esse papel era exatamente o que ele queria para si mesmo. Cooper sempre se dedicou a cuidar de nós dois, e isso nunca me fez sentir que ele estava se sacrificando. Pelo contrário, ele estava fazendo o que gostava, com a mesma intensidade que eu me dedicava ao meu trabalho. Para nós, isso estava funcionando. Porém, o que eu não sabia era que esse arranjo, que parecia tão perfeito para nós, iria começar a atrair mais interferências do que jamais imaginávamos. Aquela manhã, particularmente, começou como qualquer outra. Eu acordei cedo, tomei um café rápido e fui trabalhar. Estava no auge da minha carreira, promovida recentemente a supervisora de uma equipe, e sentia que estava conquistando tudo o que sempre quis. Cooper, por sua vez, ficou em casa, cuidando da nossa casa. Já estava acostumada com o seu ritmo, com a maneira que ele organizava tudo, fazia as compras, cozinhava e me esperava com o jantar pronto quando eu chegava do trabalho. Eu estava realmente orgulhosa de nossa vida. Até aquele momento, tudo parecia estar em perfeita harmonia. Então, a história que eu jamais imaginei aconteceria, começou a se desenrolar. Foi em uma dessas tardes em que eu estava no escritório, lidando com as minhas tarefas, que o inesperado aconteceu. Quando a porta do escritório se abriu, fui surpreendida por uma ligação agitada de Cooper. Lilian, você não vai acreditar no que aconteceu. A casa. Eles estão aqui. A casa está cheia de móveis. Eles estão invadindo a nossa casa,
ele falou, a voz trêmula, claramente preocupado. Eu congelei ao ouvir aquelas palavras. A casa dos nossos sonhos, o lugar onde vivemos e construímos cada canto com muito amor, estava sendo invadida por minha sogra e meu cunhado, com móveis e pertences sendo descarregados no meio da sala de estar. O pânico tomou conta de mim enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Como eles ousaram? Como minha mãe e meu irmão político tinham a audácia de invadir nossa casa, a casa que compramos com tanto esforço. A tensão, que até então era uma presença distante, agora estava literalmente dentro de nosso lar. Quando finalmente cheguei em casa, a cena que encontrei parecia saída de um pesadelo. Móveis e caixas estavam empilhados pela casa, e Everly, com seu sorriso presunçoso, estava em pé, observando tudo, como se estivesse no comando. Adam e Alice, com os rostos irritados e arrogantes, supervisionavam o trabalho dos carregadores, como se a casa fosse deles, sem ao menos um pedido de permissão ou um simples aviso. Tudo o que eu conseguia pensar era: como isso aconteceu? Como chegamos a esse ponto? Foi nesse momento que percebi que as coisas haviam saído completamente do controle. Eu estava diante de uma batalha maior do que imaginava, e sabia que nossa vida, como a conhecíamos, jamais seria a mesma. A invadir nossa casa não era apenas uma violação do espaço físico, mas uma transgressão ao nosso direito de viver a vida que escolhemos. Estava claro, minha sogra e meu cunhado estavam prontos para lutar por algo que jamais poderia ser deles. Nos dias que se seguiram ao episódio chocante da invasão da minha casa, eu ainda não conseguia processar completamente o que havia acontecido. A cada conversa com Cooper, parecia que nossa vida estava sendo virada de cabeça para baixo. Eu sabia que minha sogra, Everly, sempre foi uma mulher de opinião forte, mas nada me preparou para a ousadia de sua atitude. A forma como ela se sentiu no direito de decidir o que era melhor para nós, sem sequer consultar-nos, me deixou completamente perplexa. Não havia espaço para negociações, apenas para imposições. Eu sabia que a visita dela tinha sido premeditada. Everly nunca gostou da ideia de Cooper ficar em casa cuidando de tudo, como se isso fosse uma afronta às suas crenças antigas. Ela acreditava, fervorosamente, que o marido deveria ser o provedor, e isso nunca foi algo que Cooper quis. Na cabeça dela, um homem que ficava em casa não merecia o respeito da família. Por isso, ela insistia que Cooper precisava mudar, que ele precisava seguir um caminho mais tradicional. As críticas dela não eram novas, mas agora estavam indo longe demais. Quando ela apareceu novamente na nossa porta, um frio percorreu minha espinha. A surpresa de vê-la de novo na nossa casa, depois daquilo que aconteceu, me deixou tensa. Eu sabia que ela não ia embora sem fazer mais comentários cruéis sobre a minha forma de conduzir o casamento. Everly entrou sem ser convidada, como se tivesse o direito de estar ali, e, imediatamente, começou a vasculhar cada canto da casa, como se fosse sua. Seus olhos percorriam tudo, e eu percebi que ela estava procurando algo para criticar, algo para usar contra nós. Ela não fez questão de esconder seu desgosto ao ver como a casa estava organizada. A forma como ela olhava cada detalhe com um sorriso dissimulado, como se estivesse avaliando o que poderia ser melhorado em sua visão, me incomodava profundamente. Quando ela começou a comentar sobre o tamanho da casa, como se fosse um desperdício para um casal sem filhos, senti que o chão estava se abrindo sob os meus pés. Era como se toda a nossa vida, toda a nossa realização, fosse um erro aos olhos dela. E aquilo, de alguma forma, me feriu. Você sabe, Lillian, ela disse com um tom doce e venenoso, os casamentos precisam de equilíbrio. Cooper está preso aqui, não tem futuro. Você não tem filhos, não tem responsabilidades. Esse estilo de vida não vai durar. Um dia ele vai querer mais, você vai ver. Essas palavras foram como uma facada em meu peito. O que ela não entendia, ou talvez não quisesse entender, era que o que Cooper queria era exatamente isso. Ele estava feliz com a vida que escolhemos. Mas Everly, com sua mente antiquada, não conseguia ver isso. Para ela, havia sempre uma norma que deveria ser seguida. Cooper, claro, estava visivelmente incomodado com a presença de sua mãe e com os ataques verbais que ela fazia, mas ele mantinha a calma, como sempre. Eu sabia que ele estava tentando evitar um conflito maior, mas eu também estava cansada de ser a vítima silenciosa dessa situação. Afinal, por que ela se sentia no direito de criticar nossa felicidade, nossa casa e nossa escolha de vida? O que mais me doía era o fato de que Everly realmente acreditava que estava nos ajudando,
que estava tentando salvar o casamento de Cooper e meu. Ela achava que sabia o que era melhor para nós, sem nem ao menos tentar entender nossa perspectiva. À medida que a conversa ia se arrastando, a tensão dentro de mim crescia. Eu sabia que não poderia deixar que isso se transformasse em algo ainda mais tóxico. Cada palavra dela estava começando a afetar o ambiente da nossa casa, algo que Cooper e eu havíamos construído com tanto carinho e dedicação. Eu sentia que a cada momento, Everly estava invadindo não apenas o nosso espaço físico, mas também o que nós éramos como casal. Cooper, sem saber o que fazer, tentava interromper, mas a pressão de sua mãe parecia sufocá-lo. Decidi então que era hora de pôr um ponto final naquela situação. Não poderíamos mais permitir que ela continuasse a nos controlar, a nos criticar com a desculpa de que estava agindo pelo bem de Cooper. A minha visão de um relacionamento saudável estava se tornando cada vez mais clara. O respeito mútuo, a liberdade para ser quem somos e a aceitação das escolhas do outro. Everly, no entanto, parecia ser incapaz de compreender qualquer uma dessas coisas. Para ela, existiam regras rígidas, e a nossa felicidade não se encaixava nas delas. A visita de Everly foi a gota d'água. Eu sabia que teríamos que lidar com isso de uma vez por todas, mesmo que isso significasse um confronto direto. Não poderíamos mais permitir que a mãe de Cooper invadisse nossa vida sempre que sentisse vontade. Depois de meses de críticas e interferências, era hora de mostrar que nossa casa, nossa vida e nossas escolhas estavam além da aprovação dela. A ideia de continuar permitindo que ela fizesse parte de nossa dinâmica era insustentável. Ela tinha ultrapassado o limite. Assim, começamos a planejar o que fazer diante dessa situação. Eu sabia que, para proteger nossa paz, teríamos que ser firmes. Eu tinha que ser firme. O pior não era a crítica em si, mas a forma como Everly insistia em achar que sabia o que era melhor para todos, mesmo sem entender as motivações ou desejos de cada um. No fundo, eu sentia que, para ela, nosso relacionamento nunca seria o suficiente, porque ele não seguia o roteiro tradicional que ela acreditava ser o correto. O que me restava agora era entender que, por mais que tentássemos agradá-la, ela nunca aceitava nossas escolhas. Nos dias seguintes ao confronto com Everly, Cooper e eu tentamos retomar nossa rotina. No entanto, algo estava no ar. A pressão aumentava, como se as expectativas de sua família estivessem constantemente sobre nós. Eu sabia que eles não iriam parar por aí. Adam, o irmão de Cooper, sempre foi alguém mais pragmático, mas também com uma dose enorme de ego. Ele não parecia disposto a deixar o controle da situação escapar. E Alice, sua esposa, parecia se aliar a ele sem questionar, como se fosse parte do plano de um grande jogo que nem eu, nem Cooper, éramos convidados a participar. Tudo isso ficou mais evidente no dia em que Adam e Alice decidiram aparecer na nossa casa. Naquele dia, eu estava esperando Cooper voltar do mercado e estava me preparando para preparar o jantar. A campainha tocou, mas, ao olhar pela janela, vi a sombra dos dois na porta. Algo me dizia que não era uma visita amigável. Decidi que seria melhor ir até a porta e perguntar o que estava acontecendo. Eu estava ansiosa, mas não imaginava o que estava por vir. Quando abri a porta, Adam e Alice estavam lá, sorrindo de forma forçada, como se tivessem acabado de sair de um evento social. Eles entraram sem nem ao menos pedir permissão, como se já tivessem direito de estar ali. A sensação de desconforto foi imediata. Adam falou de forma vagarosa, tentando disfarçar a tensão no ar. Oi, Lilian. Viemos só para dar uma olhada no que vocês estão fazendo. Foi uma desculpa tão fraca que quase me fez rir. Eu sabia que não estavam ali para uma visita amigável, e, de alguma forma, isso me incomodou ainda mais. Eles começaram a caminhar pela casa, entrando em cada cômodo, com os olhos curiosos e os dedos apontando para cada móvel e espaço disponível. Alice fez um comentário sobre o tamanho do meu escritório, dizendo que seria um bom local para um novo projeto. Adam, por sua vez, não parava de olhar para a varanda, como se fosse seu lugar para secar roupa. Era como se estivessem planejando tomar posse daquele espaço, como se fosse apenas uma questão de tempo até que a casa fosse deles. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Perguntei várias vezes o que exatamente eles estavam fazendo, mas as respostas que obtive foram evasivas e desconcertantes. Estamos apenas visitando, Adam disse, sem fazer questão de explicar mais nada. Eu e Cooper trocamos olhares de desconfiança. Algo estava muito errado, e a sensação de estar sendo manipulada por ele só aumentava.
Cooper parecia desconfortável, como se não soubesse como lidar com a situação, mas estava visivelmente irritado com o comportamento de seu irmão e de sua esposa. À medida que a tarde passava, Adam e Alice continuavam a explorar a casa, e, como se nada tivesse acontecido, eles se acomodaram no sofá e aceitaram a refeição que Cooper havia preparado com tanto cuidado. O cheiro do prato de Cooper ainda estava no ar, e, ao vê-los comer com tanta naturalidade, a raiva começou a ferver dentro de mim. Eles estavam agindo como se aquela casa fosse deles, como se a nossa vida fosse uma peça de teatro e eles tivessem o direito de entrar e sair a qualquer momento. Era tudo tão humilhante e ridículo. Eu estava começando a perder a paciência, mas sabia que não poderia escalar a situação. Cooper tentou manter a calma, mas ele também sentia que a presença deles não era apenas uma simples visita, mas sim uma invasão disfarçada. Eu podia ver a tensão crescente entre nós. Eles estavam testando os limites, tentando nos fazer sentir pequenos dentro de nossa própria casa. A sensação de impotência era esmagadora, mas o que mais me incomodava era a falta de respeito total por nossa privacidade. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Alice ainda fez uma última observação amarga. Você chama isso de jantar? Nem parece que você sabe cozinhar direito. Como alguém pode se chamar esposa e não saber preparar algo simples? A humilhação que senti naquele momento foi indescritível. Alice sempre teve uma forma cruel de falar, mas nunca imaginei que fosse chegar a esse ponto. Eu queria responder, mas sabia que a melhor opção era deixá-lo sair, sem mais palavras. Naquela noite, após o jantar, sentamos para conversar. Cooper estava claramente irritado, e não era apenas pela visita deles, mas pela maneira como eles haviam agido. Eu também estava abalada. O desconforto que Adam e Alice criaram em nossa casa parecia não ter fim. Não podíamos deixar que aquilo se repetisse. A tensão entre nós e a família dele estava atingindo um ponto insustentável, e eu sabia que precisávamos tomar uma atitude. Aquela situação não poderia continuar assim. Conversamos durante horas sobre como lidar com isso. Estávamos cansados de ser invadidos e manipulados pela família de Cooper. Já havíamos dado muito espaço, mas a sensação de estar sendo controlados pelos outros estava nos sufocando. Decidimos que precisávamos ser mais firmes e que seria hora de agir para proteger nosso espaço e a nossa vida, sem mais concessões. Cooper me olhou nos olhos e disse com convicção: chega. Não podemos mais deixar que eles sigam com isso. E naquele momento, soubemos que algo grande estava prestes a acontecer. Nos dias que se seguiram à visita de Adam e Alice, um clima de tensão tomou conta da nossa casa. Sabíamos que algo estava por vir, mas não podíamos prever o quão rapidamente as coisas escalariam. Eu estava no trabalho quando recebi uma ligação de Cooper. A voz dele estava trêmula, mas ele tentava se manter calmo. Lilian, você não vai acreditar no que está acontecendo. Eles estão aqui, e agora é sério. Estão com caminhões de mudanças. Eu senti o sangue gelar. Como assim? Eles estavam realmente invadindo nossa casa? Eu mal consegui processar as palavras de Cooper. Aquela casa, o lugar que construímos juntos com tanto carinho, estava sendo tomada por Adam, Alice e Everly. Quando cheguei em casa, a cena era um pesadelo. Móveis de Adam e Alice estavam sendo descarregados na nossa sala de estar, e minha sogra estava lá, com um sorriso no rosto, supervisionando tudo como se fosse dona do lugar. Foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eles estavam realmente invadindo nossa casa, sem pedir permissão, sem sequer mostrar respeito por nossas escolhas. Eu me aproximei de Everly, tentando entender o que estava acontecendo. O que está acontecendo aqui? O que vocês estão fazendo? Eu perguntei, minha voz quase saindo trêmula de raiva. Everly me olhou com aquele sorriso presunçoso e disse: é simples, Lilian. Adam e Alice merecem esta casa mais do que vocês. Vocês não sabem o que fazer com tanto espaço. Então, estamos tomando posse. Eu fiquei sem palavras por um momento. Como assim? Como eles podiam achar que tinham esse direito? Era nossa casa, não deles. Cooper, ainda visivelmente atordoado, tentou entender o que estava acontecendo. Mãe, o que você está fazendo? Esta casa é nossa. Vocês não podem simplesmente entrar e mudar tudo. Mas Everly, com a mesma calma irritante, apenas respondeu: não seja tão dramático, querido. Isso é pelo bem da família. Adam e Alice precisam mais dessa casa do que vocês.
Vocês estão apenas ocupando um espaço que não sabem administrar. Eu não sabia o que pensar ou fazer. Eles estavam sendo tão desrespeitosos, mas parecia que estavam fazendo isso com total impunidade, como se tivessem direito a tudo. Foi nesse momento que a raiva dentro de mim explodiu. Eu não podia mais ficar parada, assistindo a tudo aquilo acontecer. Eu sabia que a situação estava fora de controle, mas também sabia que não poderíamos deixar isso acontecer. Eles estavam tentando nos humilhar, nos empurrar para fora de nossa própria casa. Eu me aproximei de Cooper e disse, com firmeza, vamos sair daqui. Vamos mostrar a eles que não vamos aceitar isso. Cooper parecia surpreso com a minha reação, mas, ao mesmo tempo, ele sentiu a mesma necessidade de fazer algo. Sabíamos que, se fossemos reagir de maneira impulsiva, a situação poderia piorar ainda mais. Com calma, mas com uma determinação que eu nunca havia mostrado antes, fui até o meu escritório e peguei todos os documentos da casa. Estava decidida a dar o troco de forma inteligente. Eles pensavam que podiam simplesmente nos expulsar, mas não sabiam que eu já havia me antecipado. Eu tinha alugado um apartamento pequeno, simples e bem acessível, com o nome em meu poder. Cooper olhou para mim, ainda sem entender, e eu lhe disse, estamos saindo de aqui. Eles vão assumir as consequências das suas ações. Ele me olhou, surpreso, mas, aos poucos, foi entendendo o que eu estava planejando. Agora era a hora de agir. Eu senti que minha mãe e meu cunhado estavam jogando um jogo muito perigoso, e que, sem saber, estavam cavando sua própria cova. Eles achavam que podiam se apropriar da nossa casa, mas não tinham ideia do que realmente estavam fazendo. Eu não estava disposta a perder o controle da minha vida, da minha casa, daquilo que nós dois havíamos construído com tanto amor. E, por mais que estivesse furiosa com a ousadia deles, eu sabia que tinha que manter a cabeça fria. Não poderíamos reagir de forma impulsiva, ou a vitória deles seria garantida. Contratamos um serviço de mudanças e começamos a embalar nossas coisas. O que mais me doía era o fato de que Adam e Alice, completamente despreocupados, continuavam a descarregar seus móveis e a instalar coisas na nossa casa como se fosse um simples processo de mudança de vizinho. Eles estavam ocupados demais cuidando de seus próprios interesses, como se a situação fosse totalmente normal. Quando passavam por nós, trocavam olhares de superioridade, como se tudo aquilo fosse uma espécie de vitória para eles. A raiva e o desgosto eram imensos, mas o plano estava em ação, e não haveria volta. Cooper parecia um pouco hesitante, mas sabia que a decisão já estava tomada. Ele estava ciente de que nossa saída seria temporária, mas que, ao final, mostraríamos a eles as consequências de suas ações. Durante a mudança, Everly se aproximou de mim e disse, com um sorriso venenoso, eu sabia que você não conseguiria lidar com isso. Não foi assim que as coisas deveriam ser. Mas tudo bem, vocês vão ver como é viver sem esse luxo. Eu apenas a ignorei. Não valia a pena discutir. Eles estavam prestes a aprender uma dura lição, e eu não estava disposta a perder mais tempo com palavras vazias. Finalmente, quando nossa mudança estava completa e as últimas caixas estavam sendo carregadas para o carro, eu e Cooper olhamos para a casa uma última vez. Aquela que havíamos construído com tanto amor, com tanto sacrifício, agora estava nas mãos de pessoas que não tinham noção do que era cuidar dela. Nós dois sabíamos que isso não seria o fim. Se eles achavam que era simples tomar posse de nossa vida, estavam prestes a aprender uma lição que jamais esqueceriam. Eu olhei para Cooper e disse, vamos, está na hora de recomeçar. Nós vamos dar o troco. Eles não sabem com quem estão lidando. Depois de sairmos da casa, ainda sentíamos o peso da situação em nossos corações. A decisão de deixar tudo para trás não foi fácil, mas sabíamos que era necessária para nossa paz. No começo, o alívio de não termos que lidar com a invasão de nossa casa foi reconfortante. Contudo, o que nos esperava do outro lado da porta estava longe de ser simples. Quando finalmente nos acomodamos no nosso novo apartamento, com o mínimo de coisas que conseguimos trazer, sabíamos que a guerra ainda não estava ganha. O pior estava por vir. Adam e Alice, sem saber o que realmente estavam enfrentando, começaram a perceber a magnitude de sua ação. No começo, a ideia de tomar posse de nossa casa parecia algo inofensivo, uma espécie de brincadeira, talvez. Mas logo ficou claro que aquilo tinha consequências. Eles não tinham ideia de como administrar uma casa daquele porte. A hipoteca pesada, os custos de manutenção, os impostos, tudo começava a pesar para Adam,
que nunca tinha se preocupado com os aspectos financeiros da casa. Ele pensou que poderia simplesmente aproveitar o que era nosso sem pagar o preço real de tudo aquilo. Uma semana após nossa mudança, Adam me ligou. Sua voz estava agitada, nervosa, como se finalmente estivesse começando a compreender o que havia feito. Lilia, o que você fez? Como você pôde fazer isso? Ele gritou do outro lado da linha, claramente desorientado. A princípio, tentei manter a calma. Eu já sabia o que viria. Quando ele perguntou sobre os pagamentos da casa, não tive dúvidas em respondê-lo. A casa está no seu nome agora. Os pagamentos, os impostos, tudo é sua responsabilidade. Adam, em choque, tentou argumentar, mas a realidade o atingiu com força. Ele não queria aceitar, mas era tarde demais. Eu já havia transferido todos os documentos, e a casa era oficialmente dele. Quando percebi o tom desesperado em sua voz, senti uma mistura de raiva e satisfação. Ele, que sempre se achou melhor que nós, que invadiu nosso espaço sem pensar nas consequências, agora estava enfrentando a dura realidade de que não tinha como bancar aquela casa. A farsa que ele estava tentando construir desmoronava diante dele. No fundo, sabia que ele merecia isso. Estava claro que, para ele, os problemas sempre poderiam ser resolvidos com dinheiro fácil, sem esforço real. Nas semanas seguintes, Adam começou a agir de maneira errática. Ele se afastou ainda mais do trabalho, dizendo que estava resolvendo questões pessoais. Eu sabia, no fundo, que ele estava perdendo o controle. As dívidas começaram a se acumular. Alice, por sua vez, começou a se distanciar emocionalmente de Adam. Eu via, através das redes sociais de amigos em comum, que ela estava claramente estressada, tentando manter as aparências enquanto o marido se afundava em uma espiral de fracasso financeiro e, provavelmente, até emocional. A cada dia que passava, eles se afundavam mais fundo em um poço de problemas. A situação deles piorou ainda mais quando Adam começou a procurar alternativas desesperadas para cobrir os custos da casa. Ouvi de alguns familiares que ele havia começado a jogar, apostando grandes quantias na esperança de dar a volta por cima. A ironia não passava despercebida para mim. Adam, que sempre tratou a vida como uma grande aposta, agora se encontrava no centro de um jogo que ele não sabia como jogar. Ele havia perdido o controle de sua vida e estava tentando se salvar da única maneira que ele sabia, colocando tudo em risco. As apostas eram altas, mas ele não entendia o quanto. Alice, em sua tentativa de salvar o casamento, se viu sobrecarregada com os custos e a pressão psicológica. Ela passou a trabalhar mais horas, tentando compensar as falhas de Adam, mas quanto mais ela se esforçava, mais a situação se deteriorava. O estresse a afetou tanto que sua saúde mental começou a piorar. Ela ficou mais reclusa, com sinais claros de ansiedade e esgotamento. Eu não podia deixar de sentir um certo pesar por ela. Embora fosse a esposa de Adam e tivesse suas próprias falhas, ela não merecia o inferno que estava vivendo. No entanto, as escolhas que ela e Adam fizeram estavam levando-os a um caminho sem volta. Eu não sabia ao certo até onde isso tudo iria, mas uma coisa estava clara. O preço que eles pagaram por sua falta de visão e respeito por nós era muito mais alto do que imaginavam. Quando Adam ligou mais uma vez, agora chorando e implorando, eu não pude mais manter a compaixão. Ele me implorou para ajudá-lo a pagar as dívidas da casa. Lilia, por favor, você tem que nos ajudar. Não conseguimos mais lidar com isso. Estamos falindo, estamos arruinados. Ele parecia completamente derrotado, mas eu já havia tomado minha decisão. Depois de tudo o que fizeram, não havia mais espaço para perdão. Adam, você não entende. Isso é o que acontece quando você age sem pensar nas consequências. Não podemos ajudar você. Você tem que arcar com as escolhas que fez, eu disse, sem um pingo de hesitação. Eu sabia que a única coisa que ele precisava aprender era a responsabilidade. Ele não poderia continuar contando com a generosidade dos outros, especialmente quando ele destruiu a vida de quem tentava ser justo. Ao final da conversa, eu bloqueei seu número, sem remorso. Cooper e eu decidimos que era hora de seguir em frente e deixar Adam e sua família lidarem com os próprios erros. A situação de Adam e Alice se agravou rapidamente. Poucos dias depois, soubemos, por meio de um primo de Cooper, que Adam havia começado a se afastar ainda mais de Alice e estava gastando dinheiro com apostas e dívidas. Ele se afundava cada vez mais em uma espiral de autodestruição. Alice, desesperada, tentou procurar ajuda,
mas as coisas estavam fora de controle. Ela finalmente entrou em contato comigo, chorando do outro lado da linha. Por favor, Lilian, nos ajude. Estamos tão perdidos. Não sabemos mais o que fazer, ela disse, mas eu já estava firme na minha decisão. Não haveria mais espaço para misericórdia. Eu sabia que ela estava desesperada, mas eu também sabia que a única coisa que ela precisava aprender era a lição de que escolhas têm consequências. Não podia ser cúmplice dos erros de Adam. Cooper e eu já tínhamos sido vítimas o suficiente. Não tínhamos mais nada a oferecer, nem em dinheiro nem em apoio emocional. Eles precisavam enfrentar as consequências do que fizeram, sem mais intervenções. Quando desliguei o telefone, senti um peso sair dos meus ombros. Eu sabia que, mesmo que a dor de tudo isso fosse difícil de lidar, ao menos nossa parte estava feita. Alguns dias depois, no meio da nossa rotina tranquila no novo apartamento, o inesperado aconteceu. Eu estava no trabalho quando recebi uma ligação de Alice. Sua voz estava fraca, cheia de desespero. Lilian, por favor, você precisa nos ajudar. Adam está completamente perdido, e eu não sei mais o que fazer. O pedido dela me pegou de surpresa. Eu sabia que a situação deles estava crítica, mas a dúvida sobre o que fazer ficou presente. Alice estava claramente quebrada, mas não era apenas pela pressão financeira. Ela estava sobrecarregada, emocionalmente esgotada, lidando com as consequências do comportamento irresponsável de Adam. Ao ouvir a voz dela, meu primeiro impulso foi ceder, mas algo dentro de mim me dizia que ajudar agora seria um erro. Ela e Adam haviam feito escolhas egoístas, e agora estavam colhendo o que semearam. Não podia ser cúmplice disso. Ela continuou implorando, seus soluços ecoando no telefone. Eu sei que vocês estão bem agora, mas, por favor, Lilian, nos dê uma chance. Não sabemos mais o que fazer. Adam não pode continuar assim. Eu sentia um aperto no peito, mas resisti. A raiva e a dor que Adam e sua família causaram a Cooper e a mim não poderiam ser apagadas por um pedido de ajuda desesperado. Eles precisavam entender que não poderiam esperar sempre que nos sacrificássemos por eles. Eu entendo que você está passando por um momento difícil, Alice, eu comecei, mas você sabe que as escolhas que vocês fizeram têm consequências. Eu não posso simplesmente apagar o que aconteceu. O silêncio do outro lado foi pesado. Eu sabia que ela não esperava ouvir aquilo de mim. Mas era a verdade. Não podíamos simplesmente voltar atrás, ignorando tudo o que eles fizeram para nos prejudicar. Alice insistiu por alguns minutos, tentando convencer-me de que as coisas poderiam ser diferentes, que ela estava realmente arrependida. Mas algo em suas palavras soava vazio. Eu não sentia que ela realmente havia compreendido o peso de suas ações ou o quanto nós havíamos sido feridos. Estávamos em um ponto onde, independentemente do quanto ela implorasse, as palavras não podiam mais fazer diferença. Eu sabia que, ao aceitar ajudá-los, estaria alimentando um ciclo de dependência e falta de responsabilidade. Eles precisavam enfrentar as consequências de suas escolhas, e isso significava lidar com as próprias dificuldades. Não, Alice. Não podemos te ajudar. Vocês precisam aprender a lidar com o que fizeram, a assumir a responsabilidade pelas suas ações. A decisão foi difícil, mas era necessária. Eu não podia mais ser parte dessa história. Quando desliguei o telefone, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque sabia que tomamos a decisão certa, mas tristeza por ver até onde Ada e Alice tinham chegado. A vida deles estava desmoronando diante de seus olhos, e não havia mais nada que pudéssemos fazer para evitar aquilo. Era a consequência de suas escolhas, e isso não podia ser ignorado. Cooper percebeu a tensão em mim quando voltei para casa naquele dia. Eu sabia que ele também sentia o peso da situação. Ele olhou para mim, aguardando minha resposta. Você fez o certo, Lilian. Eles precisam aprender. Concordei com ele, mas a sensação de impotência não desapareceu. Eu queria poder ajudar, mas sabia que isso não resolveria nada. A única forma de realmente ajudá-los era deixá-los enfrentar seus próprios erros. Depois de nossa conversa, decidimos bloquear os números deles. Não sabíamos o que mais poderiam pedir, mas estávamos certos de que a única maneira de seguir em frente era cortar os laços completamente. A relação com a família de Cooper estava quebrada de maneira irreparável, e nós não podíamos mais deixar que nos arrastassem para sua espiral de problemas. O que restava para nós era focar no nosso futuro, longe da toxicidade deles.
Alguns dias depois, algo aconteceu que eu realmente não esperava. Cheguei em casa do trabalho e, ao abrir a porta, encontrei uma cena bizarra. Everly, Adam e Alice estavam ajoelhados na frente da nossa casa, com as cabeças baixas, em um gesto de súplica. Eu parei na porta, completamente atonita. Não podia acreditar no que estava vendo. Eles estavam lá, no meio da rua, fazendo um espetáculo. Everly estava chorando descontroladamente, com o rosto coberto de lágrimas e suor, enquanto repetia: "Por favor, Lilian, precisamos de você. Não aguentamos mais." A cena foi tão humilhante e patética que, por um momento, me senti paralisada. Eles estavam desesperados, mas aquilo só confirmava o quão longe haviam ido para manipular a situação a seu favor. Eu já havia tomado a decisão de cortar todos os laços, mas aquilo parecia um último ato de desespero. Cooper, que já estava dentro de casa, me ligou assim que me viu parada na porta. "Lilian, o que está acontecendo? O que eles estão fazendo aí fora?" Eu sabia que ele também estava chocado, mas era difícil não sentir uma certa indignação. Depois de tudo o que fizeram, agora estavam se humilhando na rua, como se a culpa fosse toda nossa. A audácia deles não tinha limites. Eles continuaram ali, ajoelhados, esperando por uma resposta. Everly, com a voz abafada pelas lágrimas, gritou: "Nós nos arrependemos. Podemos voltar para o que éramos antes. Por favor, nos perdoem." Alice também se juntou à súplica, com os olhos vermelhos e o rosto marcado pelo estresse. Mas não importava o quanto implorassem. A dor e a humilhação que nos causaram estavam além do perdão. Cooper e eu nos olhamos pela janela, sem saber como reagir. Eu não sentia nada além de desprezo. Não havia espaço para mais desculpas ou explicações. Eles estavam se sentindo derrotados e tentavam voltar ao que era mais conveniente para eles. Mas isso não mudaria o que havia acontecido, as mentiras e manipulações que estavam por trás de suas ações. Eu sabia que, se cedêssemos agora, estaríamos apenas alimentando o ciclo de abusos e manipulação. Everly e sua família achavam que poderiam se aproveitar da nossa bondade, mas já não havia mais bondade a ser oferecida. O que me indignava era a falta de vergonha que eles tinham. Como puderam chegar a esse ponto, com tão pouco respeito por nossa dor e por nossa paz? Finalmente, eu decidi sair para enfrentar aquela cena. Everly imediatamente se levantou e correu até mim, agarrando minha perna como se fosse a última coisa que faria na vida. "Por favor, me perdoe, filha. Não aguento mais viver assim." A cena era repulsiva. Eu afastei a mão dela com firmeza e, com a voz fria, disse: "Não temos mais nada para você. Não há perdão aqui." Cooper apareceu ao meu lado, e, juntos, decidimos que já tínhamos feito tudo o que podíamos. A única forma de preservar nossa paz era cortar definitivamente o contato com eles. Eu e Cooper fomos até o telefone e chamamos a polícia, explicando a situação. Os oficiais chegaram rapidamente e, sem hesitação, retiraram Everly, Adam e Alice da nossa propriedade. Foi surreal assistir a tudo aquilo, mas eu sabia que era necessário. Enquanto os levavam para longe de nossa casa, uma sensação de alívio tomou conta de mim. A presença deles ali, tentando invadir nossa vida mais uma vez, foi a última gota. Eles haviam cruzado todos os limites possíveis. Não havia mais espaço para perdão, e a única coisa que poderíamos fazer era seguir em frente, sem olhar para trás. A partir daquele momento, nossa vida seria apenas nossa, sem interferências. Após o incidente com a polícia, a sensação de alívio foi imediata, mas também acompanhada de um vazio. Finalmente, depois de tanta dor e manipulação, sabíamos que tínhamos tomado a decisão certa. Cooper e eu conversamos longamente sobre o que fazer a seguir. Decidimos que, para garantir nossa paz, seria necessário cortar qualquer vínculo com a família dele, algo que, embora difícil, parecia ser a única forma de avançar. Era estranho pensar que algo que parecia uma simples visita de família tinha se transformado em um pesadelo. Everly, Adam e Alice haviam ultrapassado todos os limites possíveis, e, mesmo com o pedido de desculpas, não havia mais volta. A dor que nos causaram foi profunda demais, e era impossível ignorar tudo o que haviam feito para tentar destruir nossa paz. Não podíamos mais permitir que tivessem qualquer tipo de poder sobre nós. Cooper tomou uma decisão difícil: cortar laços de vez. "Eu não quero mais chamá-los de família", ele disse, com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. Foi uma decisão dolorosa,
porque, no fundo, ele amava a família, mas sabia que continuar em contato significaria mais sofrimento para nós dois. Precisávamos seguir em frente e viver sem a constante pressão deles. Com essa decisão tomada, o passo seguinte foi mudar de endereço novamente. Sabíamos que, por mais que tentássemos seguir em frente, a família de Cooper ainda poderia tentar invadir nossa vida, como já fizera antes. Então, sem hesitar, encontramos um novo lar em uma cidade mais afastada, um lugar onde poderíamos recomeçar do zero, longe de todas as lembranças dolorosas e da toxicidade que a família de Cooper havia trazido. Mudamos para uma casa simples, mas aconchegante. Não precisávamos de luxo ou status, precisávamos de tranquilidade e segurança. A sensação de estar longe de tudo o que nos fazia mal foi libertadora. Era como se estivéssemos renascendo, reconstruindo nossa vida de uma forma que fosse realmente nossa. O lugar onde morávamos agora não precisava ser perfeito para os outros, mas era perfeito para nós. Sabíamos que as notícias sobre o que aconteceu em nossa antiga casa chegariam eventualmente, mas decidimos que já não nos importávamos. Não deveríamos mais justificar nossas escolhas ou nossas vidas para ninguém. Não importava o que a família de Cooper pensava ou dizia. Nosso novo lar era o nosso refúgio, e era ali que começaríamos a escrever um novo capítulo. Nos meses seguintes, a distância física e emocional de Everly, Adam e Alice foi fundamental para nossa recuperação. Embora os problemas não se apagassem completamente, começamos a sentir que, finalmente, podíamos respirar de novo. O estresse e a ansiedade começaram a diminuir, e nossa relação ficou mais forte, mais sólida. O que antes parecia uma luta sem fim, agora se transformava em uma jornada de recomeço. Cooper e eu estávamos mais unidos do que nunca. Ele me agradecia por minha força em manter nossa decisão de cortar laços, e eu sabia que ele também tinha encontrado sua paz ao deixar a família para trás. Nossa vida agora era nossa, sem as imposições dos outros, sem os julgamentos e sem as críticas. E isso, mais do que qualquer coisa, nos deu a confiança para seguir em frente. A cada dia que passava, a dor do passado ia se dissipando. Cooper foi promovido no trabalho, e eu também vi minha carreira crescer. As pequenas vitórias diárias se acumulavam, e, aos poucos, começamos a olhar para o futuro com otimismo. O peso de ter sido forçado a abrir mão daquilo que tínhamos construído com tanto esforço foi substituído pela certeza de que estávamos fazendo a escolha certa para a nossa felicidade.